Dando continuidade a esse maravilhoso vídeo do ateu Misa com uma pastora, onde essa pastora mistura Jesus com o Antigo Testamento ou simplesmente a Torá. Para quem não sabe, o Antigo Testamento é praticamente a Torá, ou seja, a Torá está dentro do Antigo Testamento, que são os primeiros 5 livros. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A diferença do Antigo Testamento para a Torá é que, além dos primeiros 5 livros, que é a Torá, temos inclusos também no Antigo Testamento os profetas e os escritos. Os escritos é a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Também com diferenças na ordem dos livros da Torá, com inclusão de livros deuterocanônicos católicos. Então, vamos ao maravilhoso vídeo a seguir. Se eu perguntar para os judeus se ele é o mesmo, se o Deus de vocês é o mesmo do deles, eles vão dizer que não, né? Não sei. Não, eles vão dizer que não é o mesmo. Você está falando que as profecias aí não se cumpriram sim, totalmente. Quais delas? Me fala uma. A profecia de que o Messias viria, ele veio. Qual é a profecia de que ele do seria Messias? crucificado, ele O foi. que diz a profecia? A profecia da Babilônia. Não, mas a profecia só um pouquinho, agora que Qual saiu. profecia? Qual profecia? Vamos começar. Tu não pode ficar. Não é legal se tu ficar empilhando um monte. Preciso que tu me diga uma e me explique o que a profecia diz e quando ela se cumpriu. A profecia que dizia que viria o Messias. Lá no livro de Isaías já dizia que viria o Messias, o Salvador. Tá. Ele veio através da mas Virgem Maria. O que diz a profecia dos Messias? Tu sabe o que ela diz? Que ele... Sim, pode falar. Não, a profecia do Messias diz que ele vai ser um líder que vai unir Israel, que vai acabar com todos os inimigos, vai trazer paz universal e vai instaurar um novo céu e uma nova terra em Jerusalém. Isso que ele vai fazer. Só que assim, essas profecias do Messias não foram cumpridas em Jesus, nenhuma dessas 3 profecias. As outras profecias não são profecias messiânicas. São adaptações que foram feitas de outras profecias sobre outros assuntos que os evangelistas do primeiro século utilizaram para tentar corroborar a importância de Jesus, mas se tu pegar essas profecias para ler elas no contexto delas, nenhuma delas se referia ao Messias. Não, eu tô falando de Bíblia, né? Eu também tô falando de Bíblia. Falando de Bíblia, a Bíblia Isso. como ela realmente está escrita, de Sim, verdade. É exatamente isso. Veria o Messias, e lá no livro de Isaías já estava referenciando sobre o Messias, que é Jesus. Tá, ele mas veio onde é que fala Jesus? Encarnado através da Virgem Maria, veio como homem na terra, isso se cumpriu e você não pode falar que não se cumpriu. Isso não fala em Isaías. Fala em Isaías que viria o Messias, o Salvador. Tá, mas eu te falei o que o Messias tem que fazer para ele ser o Messias. Por isso que os judeus não aceitam Jesus. Para ele ser o Messias, ele não, precisaria... aí é outra coisa, é outra situação. Eu tô falando da Bíblia. Tá, então Bíblia Sagrada, então voltamos... a qual eu acredito e que eu leio. Tranquilo, mas você está contestando de outra forma. Tu tá vendo que os judeus têm uma ideia de Messias, do Deus deles, e tu tem outra ideia do Messias e do Deus. Então não é o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. É o mesmo Deus. Deus é um só. Depois você lê na parte que fala que Deus é um só Espírito. Um só Senhor. Entendeu? Uma só fé. Lê esse texto lá pra você ver. É que tem um texto muito curioso que fala de uma característica de Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. No entanto, o Deus cristão, ele muda completamente em relação ao Deus do Antigo Testamento. Por isso que eu digo que não é o mesmo Deus. Porque se Deus nunca muda, por que ele mudou? Ele não muda mesmo. Ele nunca mudou, né? Ele era um Deus vingativo. Não, nunca mudou. Ele era um Deus muito mais brutal no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele era um Deus uno, ou seja, ele era só um Deus, não era 3 em 1. E aí quando vai pro Novo Testamento, ele passa a ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quem te falou que ele era um Deus só? Lá em Gênesis vai dizer que ele criou e disse, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Isso. É plural, é 3. Não é 3. Plural não é 3, desculpa. Tu pode... É sim. Não, plural não é 3. Plural pode ser 2. Mas não quer dizer que seja 3 necessariamente, mas é mais de 1.
Só que daí estamos falando da Trindade. Não é a Trindade. Né? A Trindade é uma adaptação posterior criada pela Igreja Católica, porque os judeus... Só um pouquinho. Os judeus nunca aceitaram a ideia e nunca sequer cogitaram a ideia de que o Deus deles era mais de um. Para eles só existe um Deus. Nunca houve 3 deuses. Essa é uma interpretação católica baseada no Novo Testamento. Na Bíblia nunca fala sobre Trindade, em nenhum momento fala sobre Trindade. A Bíblia, desde Gênesis, fala sobre a Trindade. Não, quando nunca. Deus fala, façamos o homem a nossa está comentando aqui, ó, assai é verbo singular. Você não deixa nem eu falar? É que eu tô falando aqui uma questão que tô pra te corrigir. Não, você não deixa eu falar. Assai é verbo singular, só está no plural pelo verbo... E você acha que eu razão, não tá. Pode falar. Vai, pode falar. Lá no livro de Gênesis vai falar, quando Deus fez a criação, quando Deus fez o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Dá pra entender o quê? Que é mais de uma pessoa, correto? Mas tu, por que que tu parte do princípio que são 3 e não só um? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Onde é que fala do Filho? Porque o pai, ele tem o Filho e o Filho tem o Espírito que é do Filho. Mas onde é que diz que é o Filho? Onde é que diz que é o Filho? Onde é que fala do Filho no Antigo Testamento? Não diz, mas dá a entender, né? Não dá. Onde é que dá a entender que é o Filho? Nunca fala do Filho em nenhum lugar. Em Gênesis já fala isso. Nunca falou do Filho em nenhum livro do Antigo Testamento. Tu vai ter que me provar isso aqui com um versículo. Me mostra o versículo. Dá a entender que são 3, né? Dá pra entender que são mais de um. Não, dá pra entender que é mais de um, mas não que são 3. De novo, onde é que fala que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Na Bíblia tem isso aí, amigo. Onde? Em Gênesis vai falar isso aí. Onde? Eu quero saber onde é que fala do Filho. Tu tá dizendo que ele fala do Filho, ele fala de Jesus. Onde é que ele fala de Jesus? Aí, lá em Gênesis, lê em Gênesis lá. Não tem em Gênesis, eu já li Gênesis, não tem nada sobre Jesus em Gênesis. Não tem porque fala sobre Deus, né? Então, não fala de Jesus. Se não fala de Jesus, não tem Não filho. fala explicitamente sobre Jesus, mas fala sobre Deus. Mas fala sobre Deus, mas fala sobre Jesus. Trindade, de novo, tu tá tirando... Desculpa, tá, mas o que tu tá fazendo até é considerado blasfêmia. Porque tu tá inserindo coisas que não estão escritas na Bíblia. Nunca fala de Jesus... Não, você tá falando coisa que não tem nada a ver. Não, eu tô só falando que tá escrito na Bíblia. Não fala nada sobre Jesus no Antigo Testamento. Não, eu também tô falando que tá na Bíblia. Lê lá em Gênesis. Mas não tem isso no Gênesis. De novo, tá? Ó, só pra tu saber, a palavra original é assá, é singular, e está no verbo cortativo de ordenância. Ou seja, é singular no hebraico original. Mas eu posso dizer o seguinte... Vocês estudam a Bíblia e inverte. Nós estamos falando a realidade. A situação toda. Viu que vocês não aceitam? Vocês não conseguem aceitar a realidade, vocês começam a distorcer para tentar continuar acreditando que vocês acreditam. Não, você que tá distorcendo aí em favor de vocês. Não estou distorcendo, eu tô falando só a questão histórica e a tradução correta. Mas... Então pra que vocês estudam a Bíblia? Se você não acredita em Deus, eu não entendo isso. Então deixa Deus quietinho lá no canto dele. Não, se vocês não... É que assim, ó, se os evangélicos e os cristãos não ficassem infernizando a nossa vida, tentando mudar as leis para corroborar suas crenças, tentando pregar pra gente o tempo todo sobre a necessidade do arrependimento. Se eles não pregassem intolerância... Só um pouquinho, tô falando só um pouquinho. Só um pouquinho, Vocês não acreditam em Deus, estão estudando sobre ele. Se não ficassem pregando intolerância religiosa e intolerância sexual com a vida de cada pessoa, eu não ficaria aqui me preocupando em mostrar pra vocês que a história de vocês é tudo balela e que vocês não sabem o que vocês estão falando. Mas, como os crentes fazem isso, eu faço questão de vir aqui na live e dizer pra eles assim, ó, vocês estão tudo errado e que vocês não sabem nem o que vocês estão acreditando porque vocês não leem a própria Bíblia. Ah, não, eu leio a Bíblia assim, desde não criança, parece, porque tu tá inventando coisa. Eu tenho vivência com Deus. Mas vivência com Deus não quer dizer nada. Qualquer pessoa pode dizer que tem vivência com Deus. Qualquer pessoa que tem esquizofrenia também diz que tem vivência com Deus. Você tem esquizofrenia, tá falando tudo contrário, então você tem esquizofrenia também. Se tu tá dizendo que tem Jesus em Gênesis, moça, não tem Jesus em Gênesis. Meu querido, leia Gênesis, você vai entender, vai interpretar. Cadê Jesus em Gênesis? Me diz qual versículo, me diz o versículo. A Bíblia é interpretação em Gênesis 1 em diante, lá onde Deus criou o homem. Tô aguardando o versículo que fala de Jesus, especificamente. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estudo português, nosso. É plural, querido. Sim, estudo português aí melhor. Então, estudo só hebraico, não. Hebraico não te levar a nada. Estudar só língua portuguesa.
Sabe que o hebraico é como foi escrito originalmente, né? Se tu não estudar hebraico, tu não vai saber o que tá escrito corretamente lá. E o português também, amigo. Ser português, então... Mas o português brasileiro pode ter sido traduzido errado. Independente, amigo. Lê a Bíblia independente direitinho. não. Se tá traduzido não errado, distorça a por que Bíblia tu acredita? prazer. Por que tu acredita? Quando você distorce a palavra de Deus, você tá pecando, você tá, não, mas sabe, o problema fazendo coisa errada é que aí. tu tá distorcendo. Tu tá dizendo que Jesus foi previsto em Isaías e Jesus não foi previsto em Isaías. Tu não me diz qual versículo? Isaías já dizia. Em que parte? Que viria o Messias, sim. Não, mas eu te falei como é que é o Messias. O Jesus fez alguma coisa que era profetizada que o Messias faria? E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro. Qual é o nome? Isaías, lê lá Isaías. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Isaías. Não, como é que é o nome que ele se chamaria? Maravilhoso, Conselheiro. Tem uma palavra, tem um paz, nome. Tem um nome. Pai da eternidade. Tem um nome. Qual é o nome dele? Não sei. Emanuel. Não Jesus Cristo. Emanuel é Deus conosco, amigo. Mas é isso que ele diz. O nome, seu nome se chamará Emanuel. E não se chamou Mas Emanuel, se Deus chamou conosco, Jesus. Significa Mas se chamou Deus Jesus conosco. Cristo, não se chamou Emanuel. Tá errado. Gente, Emanuel é um dos nomes que Jesus tem, amigo. Não, o nome de Jesus é Jesus Cristo, não é Jesus Cristo Emanuel de Nazaré. Ai, meu Deus. Difícil Você tá assim. distorcendo tudo aí, amigo. Deixa eu só agradecer aqui os 10 pila do Rock, Bárbara Handclown. Veja a ignorância e a falta de conhecimento dessa pastora ao se referir ao Antigo Testamento com o Novo Testamento. São totalmente antagônicos, onde ela diz que Jesus está no Antigo Testamento ou simplesmente na Torá. Veja que o cristianismo é totalmente antagônico do judaísmo e vou provar aqui com versículos da própria Bíblia, onde diz que só Jesus é que salva, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas em Isaías, no Antigo Testamento, diz isso o próprio Deus de Israel falando. Eu, no caso, o Deus de Israel falando, sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E mais adiante ele diz, não fui eu o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador. Não há outro além de mim, que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Mais adiante ele continua, todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. E por que os cristãos seguem um suposto Jesus como Salvador, um Deus? Que o próprio Deus de Israel deixa claro que não há outro Salvador além dele, que também não há outro Deus além dele. E por que os cristãos têm Jesus como Salvador e um Deus? E agora, José? Porque Gênesis é um livro que é da Torá. Não existe momento algum no Antigo Testamento que mencione Jesus como o profeta mencionado na Torá. O Messias que os judeus esperam é um Messias totalmente diferente do Messias do Novo Testamento ou cristão. O Messias que os judeus esperam é um homem normal, um governante, sem aquele lado místico e mítico do Messias cristão, onde o Messias cristão é um Messias mítico e místico que vem nas nuvens, ou seja, sobre as nuvens. E para os judeus aceitar o Jesus como Messias é complicado, onde um Messias deveria ter cumprido as profecias da Torá quando estava vivo, mas não, teve que morrer, ressuscitar, ir para o céu e depois retornar para poder cumprir as profecias. Não faz sentido um negócio desse. E quem já viu um Messias de amor e paz dizer
que não veio trazer a paz, e sim a espada. Nesse contexto aqui, ele mesmo diz que não é o Messias. Lembrando que estou fazendo uma análise dentro do contexto bíblico e não como um fato real. Porque tudo isso é uma mitologia, são crenças, tanto judaica como cristã. Olá pessoal, pergunta de hoje, que temos que responder com bastante respeito a todas as outras religiões e aos outros povos. Por que é impossível que Jesus tenha sido Messias? Bom, primeiramente, porque Mashiach, Messias, tem que vir da linha davídica, ou seja, da tribo de Judá. E Jesus, de acordo com a história que os cristãos acreditam, o pai foi Deus. Ou seja, não teve pai na história, e Deus, ele não é da tribo de Judá, porque Deus, ele é tudo, ele não é um ser humano. Aqui já é a primeira quebra e problema. Segundo, pois está escrito na Torá oral que Messias vai trazer a paz ao mundo. Quando ele veio, infelizmente, com a divisão das religiões, só aumentou os problemas e o ódio. Número 3, está escrito que ele vai construir o templo. Não foi construído. Número 4, está escrito que vai acabar todas as guerras entre os povos. Não aconteceu. Número 5, está escrito que ele vai vir e vai fazer tudo isso. Em nenhum momento está escrito que ele vai vir, morrer e depois voltar de novo. Número 6, está escrito que o Messias vai ser tzadik completo e vai cumprir todos os mandamentos da Torá. Jesus, muito pelo contrário, aboliu-se dizendo Deus. Como Deus deu a Torá e depois ele mesmo virou um homem dizendo que nada da Torá precisa ser feito. Que contradição absurda é essa? Ou seja, somente por esses poucos argumentos já é o bastante de chegarmos na conclusão que é impossível, por A mais B, que Jesus tenha sequer chegado perto de ter sido Mashiach. Com muito respeito, obviamente, raciocinamos para poder chegar em boas conclusões. Tudo de bom e até a próxima. O que acontece é que tanto o cristianismo, assim como o islamismo, pegaram carona com o judaísmo e fundando mais uma religião. Só que o maior problema do cristianismo é colocar o Jesus da fé como o Messias espelhado no Messias do judaísmo. E outra, o Messias do judaísmo não é um Deus ou um semideus. Ele é apenas um homem normal, um ser humano que vem apenas para governar Israel. Já o Messias do cristianismo é o próprio Deus ou um semideus. E tem outro problema que agrava mais ainda, que é a Trindade, onde existe 3 divindades em um só. Isso é puro politeísmo. Olhe só a ignorância dessa pastora e a falta de conhecimento da própria Bíblia, onde ela distorce totalmente um versículo que tem em Gênesis, onde diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, onde ela quer dizer que o Deus de Israel, deixando bem claro, o Deus de Israel, não dos cristãos. O Deus dos cristãos é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só é pesquisar aí no Google qual é o Deus do cristianismo. Enfim, onde ela quer dizer com esse versículo que o Deus de Israel está afirmando que existe 3 divindades, como assim criaram no Novo Testamento. Vamos ver se é isso mesmo? Vai estar mostrando aí na tela, onde diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Significa que Deus de Israel, nesse caso, criou os seres humanos para refletirem suas qualidades, como razão, moralidade, capacidade de amar, justiça e relacionamento, e para serem seus representantes na terra, com domínio sobre a criação, sendo tanto homens quanto mulheres portadores dessa imagem. Este versículo deixa claro que não tem nada a ver com a presença de 3 divindades, assim como criaram no Novo Testamento. Mas é isso que os cristãos fazem, é distorcer a própria Bíblia para enganar aos outros
e a si mesmo. É por isso que os judeus estão certos, onde os cristãos pegam o judaísmo para dar credibilidade e validar suas crenças. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.